Você sabe qual é o maior inimigo do seu sucesso? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, não é a falta de oportunidades. O maior inimigo do seu sucesso está dentro de você. É algo que você carrega todos os dias sem nem perceber. É algo que sabota seus sonhos silenciosamente. É algo que te mantém preso no mesmo lugar ano após ano. E o pior de tudo, você provavelmente acha que esse é o problema errado. A maioria das pessoas olha para a sua vida e pensa que o problema é o fracasso. Elas olham para as tentativas que não deram certo e acreditam que fracassar é o que as impede de avançar. Mas essa é a maior mentira que você pode acreditar. O fracasso não é seu inimigo. Na verdade, o fracasso é seu professor, seu aliado, seu trampolim para o sucesso. Toda pessoa bem-sucedida que você admira fracassou centenas, talvez milhares de vezes. A diferença é que elas não deixaram o fracasso defini-las. Então, se não é o fracasso, o que realmente te impede? É o medo. Mais especificamente, é o medo do fracasso. Você não está preso por causa dos seus fracassos passados, você está preso por causa do medo de fracassar novamente. Esse medo é paralisante. Ele te impede de tentar coisas novas, de arriscar, de sair da zona de conforto. Ele sussurra no seu ouvido. E se você falhar de novo? E se as pessoas rirem de você? E se você perder tudo? E se você não for bom o suficiente? Esse medo cria uma prisão invisível ao seu redor. Você pode ter as chaves na mão, a porta pode estar aberta, mas você não sai porque tem medo do que está do outro lado. Então, você fica lá, confortável na sua prisão conhecida, sonhando com liberdade, mas sem coragem de buscá-la. E os anos passam, e você continua no mesmo lugar. E um dia você acorda e percebe que desperdiçou sua vida inteira com medo de viver. Mas não precisa ser assim. Você pode quebrar essas correntes hoje. Você pode decidir agora mesmo que não vai mais deixar o medo controlar sua vida. E como você faz isso? Primeiro, você precisa entender que o medo nunca vai embora completamente. Pessoas corajosas não são pessoas sem medo, são pessoas que agem apesar do medo. Elas sentem o mesmo medo que você, mas escolhem não deixar que esse medo as paralise. Elas entendem que do outro lado do medo está tudo o que elas sempre quiseram. Segundo, você precisa mudar sua relação com o fracasso. Pare de ver o fracasso como algo ruim. Fracasso é feedback. É informação sobre o que não funciona, para que você possa ajustar e tentar de novo. Sem fracasso, não existe aprendizado. Sem aprendizado, não existe crescimento. Sem crescimento, não existe sucesso. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. 10.000 vezes. E quando alguém perguntou como ele se sentia por ter fracassado tanto, ele respondeu que não havia fracassado, ele havia descoberto 10.000 formas que não funcionavam. Essa é a mentalidade que você precisa desenvolver. Cada fracasso te aproxima do sucesso porque elimina uma possibilidade que não funciona. Você está literalmente eliminando caminhos errados para encontrar o caminho certo. Então, fracasse rápido, fracasse com frequência, mas nunca pare de tentar. Terceiro, você precisa entender que o maior risco não é fracassar, é nunca ter tentado. Porque quando você fracassa, pelo menos você aprendeu algo. Mas quando você não tenta, você não ganha nada. Você fica com o arrependimento, com o que poderia ter sido, com as perguntas sem respostas. E esse arrependimento vai te assombrar pelo resto da vida. É muito melhor tentar e fracassar do que viver se perguntando o que teria acontecido se você tivesse tido coragem de tentar. Pense nisso.
Daqui a 5 anos, você vai se arrepender mais das coisas que fez ou das coisas que não fez? A resposta é óbvia. Você vai se arrepender das oportunidades que deixou passar, dos sonhos que não perseguiu, dos riscos que não tomou. Então, tome o risco agora. Tente agora. Haja agora, porque o tempo está passando e não volta. Quarto, você precisa cercar-se de pessoas que te apoiam. O medo cresce em ambientes negativos. Se você está rodeado de pessoas que te criticam, que duvidam de você, que te dizem que você não pode, seu medo ficará mais forte. Mas se você se cerca de pessoas que acreditam em você, que te incentivam, que já fizeram o que você quer fazer, seu medo diminui. Porque você vê que é possível. Você vê exemplos reais de pessoas que superaram os mesmos medos e alcançaram o que você quer alcançar. Então, escolha seu círculo com cuidado. Quinto, comece pequeno. Você não precisa fazer algo gigante amanhã. Você só precisa dar um pequeno passo. Um passo tão pequeno que é quase impossível falhar. E então, outro pequeno passo. E outro. E antes que você perceba, você terá caminhado uma distância enorme. Mas tudo começa com aquele primeiro pequeno passo. Então, qual é o primeiro passo que você pode dar hoje? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Pode ser enviar um e-mail, fazer uma ligação, escrever uma página, treinar por 15 minutos. Não importa quão pequeno seja. Faça algo hoje que te aproxime do seu objetivo. Sexto, visualize o sucesso, não o fracasso. Seu cérebro não distingue muito bem entre experiências reais e imaginárias. Então, se você passa o dia inteiro imaginando tudo dando errado, seu cérebro acredita que isso é a realidade e se prepara para o fracasso. Mas se você passa tempo todos os dias visualizando o sucesso, imaginando tudo dando certo, sentindo as emoções de já ter alcançado seu objetivo, seu cérebro começa a acreditar que isso é possível e encontra formas de fazer acontecer. Atletas de elite fazem isso o tempo todo. Eles visualizam a performance perfeita antes de competir. E isso realmente melhora o desempenho deles. Você pode fazer o mesmo com seus objetivos. Sétimo, tenha um plano, mas seja flexível. Muitas pessoas têm medo de começar porque não têm o plano perfeito. Elas querem ter tudo descoberto antes de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que você nunca terá todas as respostas. O caminho se revela conforme você caminha. Então, tenha um plano geral, uma direção, mas esteja disposto a ajustar conforme aprende. O importante é começar. Oitavo, celebre pequenas vitórias. Cada passo que você dá merece ser celebrado. Você tentou algo novo? Celebre. Você fracassou, mas aprendeu algo? Celebre. Você superou um medo? Celebre. Essas pequenas celebrações reforçam comportamentos positivos e tornam mais fácil continuar. Elas também te lembram que você está progredindo, mesmo quando parece que não está. Nono, lembre-se de por que você começou. Nos momentos difíceis, quando o medo está gritando alto e você quer desistir, volte ao seu porquê. Por que esse objetivo é importante para você? O que vai mudar na sua vida quando você alcançá-lo? Quem você vai se tornar no processo? Seu porquê precisa ser forte o suficiente para te puxar através dos momentos difíceis. Se não for, você precisa encontrar um porquê maior. Décimo, entenda que você é muito mais capaz do que imagina. Você tem forças que nem conhece ainda. Você tem talentos que ainda não descobriu. Você tem potencial ilimitado esperando para ser desbloqueado. Mas nada disso importa se você não agir. Potencial sem ação é apenas uma possibilidade. Transforme esse potencial em realidade através da ação. Agora deixe-me te fazer algumas perguntas difíceis.
Se você pudesse eliminar o medo da equação, o que você faria? Que sonhos você perseguiria? Que riscos você tomaria? Que vida você construiria? Visualize essa vida por um momento. Sinta como seria acordar todos os dias vivendo essa vida. Agora entenda isto. A única coisa entre você e essa vida é ação. Não é sorte, não é talento especial, não é circunstâncias perfeitas. É apenas ação consistente, apesar do medo. Você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo com medo, jogando seguro, ficando na zona de conforto e daqui a 10 anos estar exatamente onde está hoje. Ou você pode decidir agora que vai enfrentar seus medos, que vai arriscar, que vai tentar mesmo sem garantias. E daqui a 10 anos você terá uma vida completamente transformada. A escolha parece óbvia quando você coloca dessa forma, não é? Mas por que tantas pessoas escolhem a primeira opção? Porque o medo imediato parece maior que o arrependimento futuro. Mas não se engane. O arrependimento é muito mais doloroso. E ao contrário do medo, que diminui conforme você age, o arrependimento só cresce com o tempo. Então, não deixe o medo vencer. Você é maior que seus medos. Você é mais forte que suas dúvidas. Você é capaz de muito mais do que imagina. Mas você só vai descobrir isso quando agir. Quando você der aquele primeiro passo assustador. Quando você tentar mesmo com medo. Quando você arriscar mesmo sem garantias. E sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que a coisa que você mais temia não era tão assustadora assim. Você vai descobrir que você consegue. Você vai descobrir que o medo era apenas uma ilusão, uma história que você contava para si mesmo. E com cada pequena vitória, você ficará mais forte. Com cada passo que você dá, o próximo passo ficará mais fácil. Com cada medo que você enfrenta, você se tornará mais corajoso. E antes que você perceba, você estará vivendo a vida que sempre sonhou. A vida que você merece. A vida que estava esperando você ter coragem de criá-la. Então, pare de deixar o medo te impedir. Pare de usar seus fracassos passados como desculpa. Pare de esperar o momento perfeito, ou a coragem perfeita, ou as circunstâncias perfeitas. Comece agora, imperfeito, com medo, sem todas as respostas. Comece assim mesmo, porque a verdade é que você nunca se sentirá completamente pronto. Você nunca terá todas as respostas. Você sempre terá algum medo. Mas se você esperar até que tudo isso desapareça, você esperará para sempre. As pessoas mais bem-sucedidas não são as mais corajosas, ou as mais talentosas, ou as mais sortudas. São as que agem apesar de tudo. São as que dizem sim mesmo quando tudo dentro delas grita não. São as que dão o próximo passo mesmo quando não podem ver toda a escadaria. Seja essa pessoa. Tome a decisão agora. Não amanhã, não depois que você se preparar mais. Não quando você se sentir pronto. Agora. Porque agora é tudo o que você realmente tem. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Existe apenas agora. E o que você faz agora determina o resto da sua vida. Então, escolha coragem ao invés de medo. Escolha ação ao invés de paralisia. Escolha crescimento ao invés de conforto. Escolha tentar ao invés de se arrepender. Escolha viver ao invés de apenas existir. Porque no final, você não vai se arrepender das coisas que tentou e falharam. Você vai se arrepender das coisas que nunca teve coragem de tentar. Não deixe isso acontecer. Você tem uma vida para viver, sonhos para realizar, potencial para cumprir. Mas nada disso acontece automaticamente. Você precisa fazer acontecer. Então, levante agora, respire fundo, sinta o medo e faça assim mesmo. Porque você pode. Você realmente pode.
E quando você finalmente fizer, você olhará para trás e se perguntará por que esperou tanto tempo? Por que deixou o medo controlar sua vida por tanto tempo? Mas isso não importará mais, porque você terá quebrado essas correntes. Você terá provado para si mesmo que você é capaz. E essa confiança, essa força, essa coragem que você desenvolveu, ninguém poderá tirar de você. Então vá, faça, tente, arrisque, viva. Seu futuro está esperando. Seus sonhos estão esperando. A melhor versão de você está esperando. E a única coisa necessária é que você dê o primeiro passo. Então, dê esse passo. Agora.